Olá, pessoal. Meu nome é Ana Célia, sou aluna do quarto semestre do curso de Letras e hoje vou falar para vocês sobre transitividade verbal. Primeiro, vamos entender o que significa a palavra verbo. A palavra verbo é derivada da palavra latim verbum, que significa palavra, ou seja, verbo é uma classe de palavras que indicam ação, situação ou mudança de estado. Vejamos o exemplo a seguir. Irei fazer a lição de casa hoje à tarde. A palavra fazer é o verbo dessa oração. Neste caso, é um verbo que indica ação, o ato de fazer a lição. Agora que já sabemos o que é um verbo, podemos entender melhor sobre transitividade verbal. Transitividade verbal é quando alguns verbos necessitam de um ou mais complemento para dar sentido à frase, para entendermos a oração. Vejamos alguns exemplos. Verbo transitivo direto. Na oração, a senhora Ana atropela as pessoas? Se fizermos a seguinte pergunta para o verbo, quem a senhora Ana atropelou? Em resposta, teremos as pessoas. Portanto, as pessoas é o complemento que o verbo atropelar necessitou para dar sentido à oração, e esse complemento é chamado de objeto direto, pois não tem a presença de uma preposição. Portanto, aqui temos um verbo transitivo direto, o verbo atropelar. No exemplo seguinte, temos o verbo transitivo indireto. Aqui o questionamento ao verbo gostar é outro. Quem gosta, gosta de alguém ou de alguma coisa. Aqui então temos um verbo onde o complemento é transitivo indireto, pois exige a presença de uma preposição. A senhora Ana gosta do quê? Gosta do seu carro, ou seja, houve a presença de uma preposição. Existem alguns casos em que o verbo é transitivo direto e indireto. Vejamos o exemplo a seguir. O senhor Roberto deu uma flor para sua esposa. Veja que há dois complementos, um sem a preposição, uma flor, e outro com a preposição para. Se fizermos a seguinte pergunta ao verbo, o senhor Roberto deu o quê? Uma flor, objeto direto, para quem? Para sua esposa. Ou seja, o verbo aqui tem a função de transitivo direto e indireto. Existem alguns casos em que o verbo ele não precisa de complemento. Nesses casos, ele é classificado como verbo intransitivo. Exemplo, a senhora Ana dirige mal. Dirigir é um verbo intransitivo. Aqui encontramos a informação sobre o verbo de ligação. O verbo de ligação indica estado e liga o sujeito ao predicado. Exemplo, a senhora Ana é uma péssima motorista. O verbo aqui liga o sujeito Ana ao predicado, uma péssima motorista. Agora vejamos alguns exemplos de verbos. Temos aqui os verbos intransitivos, anoitecer, crescer, brilhar, ir e nascer. São verbos que não precisam de complemento. Temos também os verbos transitivos direto, que são aqueles que precisam de complemento sem a presença da preposição. O verbo achar, avisar, abraçar e lutar. Os verbos transitivos indiretos, aquele que precisa do complemento com a presença da preposição, atirar e bater. Transitivos direto e indireto, o verbo que tem as duas funções, precisa de complemento com e sem a preposição. E o verbo de ligação, que liga o sujeito ao objeto, ser, permanecer e continuar. Predicativo do sujeito. O predicativo do sujeito qualifica ou classifica o sujeito no predicado, por meio do verbo de ligação. Ontem eu estava cansada. O bolo era de chocolate. De chocolate está qualificando o bolo, que é o sujeito da oração, através do verbo de ligação.
Predicativo do objeto. O predicativo do objeto é o termo que se refere ao objeto direto ou indireto, expressando uma qualidade, estado ou classificação. Exemplo: chamei-lhe de orgulhoso. Lhe, objeto indireto. De orgulhoso, predicativo do objeto indireto. Obrigada e até a próxima.